TVC. 20 anos com você. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma quarta-feira para trazer uma mensagem ao seu coração. Eu quero já iniciar parabenizando, você que tem nos assistido, não somente parabenizando, mas agradecendo também, você que tem nos assistido aí da sua casa, Eu tenho encontrado algumas pessoas nas ruas e tem me parabenizado. Algumas pessoas têm dado testemunho do que Deus tem feito em suas vidas. Então, eu queria já te pedir que você pudesse mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp ou pelo Facebook, você que nos acompanha no Facebook, manda uma mensagem, ou no YouTube, manda uma mensagem dizendo o que Deus tem feito na sua vida. Me fale de qual cidade você está nos assistindo. Hoje nós estamos aqui ao redor da cidade de Petrópolis, alcançando outras cidades. Nós estamos aí em Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati de Alferes. Então você que tem nos assistido de fora da cidade de Petrópolis, nos manda também uma mensagem dizendo o que Deus tem feito na sua vida. Eu quero também deixar aqui um abraço para a pastora Roberta, meus filhos, Sara e Samuel, que estão nos assistindo aí de casa, minha sogra, minha mãe, Então um grande abraço, vocês que estão nos assistindo. E hoje eu quero trabalhar em cima de um tema que, na verdade, é um provérbio, que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu queria te perguntar, você tem algum provérbio que você guarda, ou você sempre se lembra dele? Se você se lembra de um provérbio, de uma palavra, uma mensagem que talvez aprendeu com seu pai, com seu avô, ou você ouviu e aquilo ficou gravado na sua mente, escreve aí, vá lá no Facebook, escreve qual é esse provérbio e me fale de qual cidade que você está nos assistindo, tá bom? Depois eu vou mandar aí um abraço para você. Queridos, corre lá, pega a sua Bíblia, acompanha. A Bíblia fala que existia uma cidade, cidade de Bereia, onde o povo, eles conferiam na palavra sempre aquilo que o apóstolo Paulo pregava, aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Então, eu quero convidar você a correr lá, pegue a sua Bíblia, vamos estar, nesse momento, acompanhando essa palavra que eu tenho certeza que vai falar grandemente ao seu coração nesse dia. Lembrando que também nós temos hoje presencial toda quarta-feira, que é ao vivo, uma gravação ao vivo, e quinta-feira, às 16 horas, e sábado, às 18 horas, nós temos a reprise. Então, mesmo que você mande uma mensagem nesses dias, foi no sábado passado, alguém ligou, no horário de 18h30, e claro que não era ao vivo, mas eu atendi, orei por essa pessoa, tá bom? Então, pode mandar a mensagem pelo WhatsApp, que nós estaremos sempre respondendo, sempre orando por você, tá bom? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Interessante que eu ouço muito esse dizer, ou ouvi muito, ao longo da minha vida, através do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, sempre eles falavam esse provérbio. Mas será que isso é uma verdade? Será que nós realmente praticamos isso? Por quê? O que significa farinha pouca, meu pirão primeiro? É pensarmos em nós em primeiro lugar. Mas, se pensarmos bem, você vai ver que a todo tempo, de alguma forma, nós praticamos esse provérbio. Porque o ser humano, devido ao pecado que habita em nós temos a tendência sempre pensar em nós em primeiro lugar. Eu falo que alguns pais compram lá, o sonho deles é ter uma televisão para a família. Aí vai lá numa loja específica, vai lá, compra lá uma televisão em 24 meses, uma televisão lá de 60 polegadas, bota na sala e o pai fala assim para os filhos, para a esposa: eu comprei essa televisão para a família. Mas será que isso é verdade? Porque muitas vezes o pai fica lá com o controle na mão todo o tempo. Aí o filho chega: pai, eu queria assistir um desenho. Não, filho, agora não, agora eu estou assistindo aqui noticiário. Eu estou assistindo futebol. Aí vem a esposa: meu amor, queria assistir aqui uma programação da TVC aqui que vai passar um programa de culinária. Mas aí o pai fala: não, agora não pode. Então nós sempre temos a tendência de pensarmos em primeiro lugar em nós mesmos.
Essa é uma tendência humana. E nós praticamos muitas vezes isso até de uma forma inconsciente. Né? Nós praticamos isso. Sempre, em primeiro lugar, sou eu. Interessante que há um tempo atrás eu li um artigo, e esse artigo dizia que até mesmo em casos de acidente, você pode estar com uma pessoa que você ama muito ao seu lado, mas se num determinado momento acontecer um acidente, se a tendência nossa como ser humano é nos salvar e não pensar na pessoa que está ao nosso lado. Interessante isso. Né? Então, é uma situação de sobrevivência humana. Então, isso já está muito, posso dizer assim, muito real na vida, né, do ser humano. Isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Será que isso realmente, essa forma de pensar é uma forma correta? Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E o outro? Como é que fica o outro? Sabe como é que fica a outra pessoa, que talvez também está passando a mesma necessidade que você está passando? Vamos ler o que a palavra de Deus ela nos ensina? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abra ela lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: porque eu desci do céu, Jesus falando, né, sobre ele mesmo, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Interessante que quando nós paramos para refletir sobre esse versículo, você vai ver que Jesus ele tinha também suas vontades próprias. Jesus talvez, né, em algum momento, o desejo dele era fazer algo diferente daquilo que o Pai tinha instruído. Pode ser? Sim, pode, claro, porque Jesus, entenda, Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha também os mesmos desejos que eu e você tem. Né? Ele tinha as mesmas vontades que nós temos. Mas é interessante que aqui ele fala que ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Para a minha vida e para a sua vida. E eu quero compartilhar com você, né, aqui alguns tópicos para que nós possamos encontrar qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, abra aí na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo, né, uma carta a Timóteo, ele diz aqui que todos, né, o desejo de Deus, desejo de Jesus, é que todos venham ser salvos. Mas nós sabemos que nem todos vão alcançar a salvação. Por que não? Porque você precisa crer na palavra. Você precisa crer no que Cristo diz. E crer não é só crer, eu creio, da boca para fora. Porque quem crê vive. Quem crê tem fé suficiente para mudar suas atitudes, para mudar de vida. Né? E tem muitas pessoas, não, eu acredito. Legal. Eu também acredito em muita coisa, eu acho que muita coisa é boa. Mas crer, querido, vai além de acreditar, um simples acreditar. Crer, você precisa estar motivado por uma fé, que ela está além de qualquer circunstância. Mas aqui Paulo fala que o desejo, a vontade de Deus é que todos nós, venhamos ser salvos. Eu não sei como é que você se encontra nesse dia. Eu não sei se você se sente salvo. Você sabia que há muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, que não se sentem salvas? Não se sentem que, na hora da partida, né, na hora que todos nós partirmos aqui da terra, vamos morar no reino dos céus? Tem pessoas que ainda não creem. Mas você precisa buscar fé. Você precisa ter conhecimento da palavra, para que essa verdade não limite você alcançar o que Deus tem para você. Então, a vontade de Deus é que você seja salvo. Essa é a vontade do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Então, queridos, creia em Cristo Jesus. E se você continuar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, agora vai lá no versículo 5, olha o que diz. Porque há um só Deus, e um só mediador, um só,
Queridos, só existe uma ponte para chegar a Deus. Que diz assim, ó, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Queridos, não sou eu que estou falando, não é o pastor Adilson, é a palavra de Deus. Por isso que eu falei que você precisa me acompanhar, você precisa ter as escrituras nas suas mãos, para que venha sanar qualquer dúvida. Queridos, a palavra de Deus fala que a única ponte para você chegar, alcançar os seus objetivos, alcançar Deus, alcançar o reino de Deus, ter uma salvação eterna, essa ponte chama-se Jesus. Esse caminho chama-se Jesus. Ele é a vida, Ele é a verdade. Então, queridos, creia na palavra do Senhor. Eu quero motivar a você nessa manhã a fazer uma autoavaliação da sua vida. Porque talvez você acredita que está fazendo a vontade de Deus, mas não está fazendo a vontade do Senhor. Porque você ainda anda por caminhos tortuosos, caminhos errados, caminhos que entristecem o coração de Deus. Então, querido, chegue ao pleno conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz que a verdade nos liberta. É interessante isso. Porque, vamos colocar como um exemplo, vamos dizer que eu não sei nada do ofício de pedreiro. Se eu não sei nada, eu sou ignorante. Mas no momento que eu aprendo, no momento que uma pessoa me ensina, no momento que uma pessoa se dedica a me ensinar, eu começo a aprender a colocar tijolo, embolsar uma parede. E aí eu saio daquele estado de ignorância e conheço a verdade. E a verdade, ela vai me libertar, ou seja, o conhecimento vai me libertar. Então o conhecimento sobre Deus vai te libertar. Eu sei que nós trazemos uma bagagem de conhecimento. Nós aprendemos através dos nossos pais, nós aprendemos através dos nossos professores. Alguns chegam à faculdade, então chegam a um grau de conhecimento bem elevado, mas isso não quer dizer que conhece toda a verdade. Todos os dias eu estou aprendendo algo, todo dia tem alguém me ensinando algo. Interessante que eu aprendo até com as crianças lá da instituição Sol para a Terra, que eu sou presidente. Quantas vezes a criança me ensina, por quê? Porque ela tem experiências diferentes, ela tem uma vida diferente, então ela me ensina algo e eu estou sempre aberto a estar aprendendo. Então eu convido a você nesse dia a estar aprendendo mais sobre Deus, porque Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua família. A vontade de Deus também é que nós venhamos alcançar a maturidade. É interessante que a maturidade, ela não tem nada a ver com a idade. Tem pessoas, tem adolescentes de 12, 13 anos, queridos, que muitas vezes têm uma maturidade muito maior do que uma pessoa de 50 anos. A maturidade, ela é agregado, né, ao longo da vida, conhecimentos sobre o que é bom, o que é ruim, e a pessoa começa a praticar aquele conhecimento, e ela começa a ter atitudes diferentes, ela se torna madura. E a palavra do Senhor fala que Deus também, a vontade de Deus é que nós venhamos chegar a essa maturidade. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13. Confere aí na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Queridos, esse é o desejo de Deus, que nós venhamos ser maduros, não ser meninos. Quantas pessoas hoje são meninos, agem como menino, faz pirraça. Você sabia que tem adultos que fazem pirraça? Se você não fizer aquilo que ele quer, eu não quero mais. Essa não é mais a minha vontade. Queridos, pensa, vamos refletir sobre isso. Vamos buscar essa maturidade. Deus tem o melhor para mim e para você. Você vê que quando Deus ele criou Adão e Eva, Ele não criou uma criança para cuidar. Não, Ele criou um homem e uma mulher maduros, perfeitos, inteligentes. Entenda, o desejo de Deus é um retorno ao paraíso. Esse é o desejo do Senhor. É que nós venhamos chegar àquela estatura, como Adão, estatura de varão perfeito. É essa a vontade de Cristo para minha e para a sua vida. Mas o Senhor também, Ele quer o quê? Nos dar o quê? Paz. Uma vida de paz. Essa é a vontade de Deus. Que você tenha paz. Queridos, quantas pessoas materialmente talvez tenha tudo, mas não tem paz.
pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que, tá sempre inquietas. Queridos, falta de paz. Mas Deus, Ele quer nos dar paz. Então, quero nessa manhã dizer para você, tenha paz. Mas a paz que somente vem através de Cristo Jesus. Olha o que fala lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, a vida em abundância, Deus não te promete você ter um carro do ano. Deus não te promete uma casa na praia. Mas Deus te promete a ausência de necessidade. Queridos, e a ausência de necessidade te traz paz. Queridos, quando você tem uma satisfação, quando você encontra essa satisfação, isso te traz paz. Querido, quantas vezes eu vejo pessoas, como eu falei aqui no início, pessoas que têm muito poder aquisitivo, um bom carro, uma boa casa, mas não tem paz. Queridos, isso é falta de abundância, uma vida abundante. Por outro lado, eu conheço pessoas tão humildes, moram ali em cima numa comunidade, tem lá o seu emprego, uma família que passa algumas privações, mas você encontra neles uma alegria, uma paz. E você, quando está do lado dessas pessoas, elas também transmitem paz. Porque, querido, nós damos aquilo que nós temos, paz. Então, queridos, a vontade de Deus é que você possa experimentar essa paz. Essa paz. Mas não é essa paz que o mundo dá, essa paz momentânea, como você fosse numa festa, E uma festa é assim, Você vai numa festa, é algo momentâneo. É um período de tempo. Você chega, talvez 7 horas, quando for meia-noite, vamos dizer, meia-noite, terminou a festa. Teve alegria naquele período de tempo. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer que nós venhamos ter uma alegria e uma paz constante. Aonde você estiver, você tem paz. Se você está dormindo, você tem paz. Por quê? Porque a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante. Uma vida com ausência de necessidade. Com ausência de necessidade. Essa é a paz que Deus tem para mim e para você. Mas Deus também, a vontade dele é que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se estiverem dispostos a me ouvirem, não é escutar. Eu tenho falado muito isso aqui no programa. Nós escutamos o barulho, o carro passando, um carro buzinando, um passarinho cantando. Mas o que Deus quer é que nós venhamos ouvir com entendimento. Que você possa ouvir fazendo uma reflexão. É isso que Deus quer. Então a palavra de Deus fala que quando nós o ouvimos, olha só, Isaías capítulo 1, versículo 19, se estiverem dispostos, disponíveis. Queridos, como é difícil encontrar pessoas disponíveis hoje, Mas se você estiver disposto, disponível a ouvir ao Senhor, vocês comerão o melhor dessa terra. É muito interessante isso. Deus, querido, Ele sempre nos proporciona o melhor dessa terra. Esses dias eu encostava o carro aqui no estacionamento, próximo à TV, e aí tinha um rapaz ali descarregando o carro, e começamos a conversar, e eu falei, querido, que Deus abençoe o seu dia. E quando eu estava pegando o carro, já saindo com o carro, o rapaz, o dono, o rapaz que estava ali tirando queijo, era queijo do seu carro. Ele veio para mim, pastor, peraí. Aí eu parei o carro, pastor, aqui para o senhor levar para o senhor tomar um café. Querido, Deus é assim. Deus, Ele nos presenteia todo o tempo, Ele nos abençoa todo o tempo. E eu acredito que Ele, me deu aquele queijo, eu acredito que Deus também vai abençoar Ele 100 vezes mais, porque foi o desejo do meu coração para a vida dele. Então, queridos, Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele nos abençoa. É isso que Deus quer. Mas talvez você esteja pensando assim, pastor, eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida. Mas como fazer? E eu quero deixar aqui algumas sugestões. Como você pode alcançar a vontade de Deus para a sua vida?
É interessante que Jesus disse que não nasceu para fazer a sua vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que o enviou. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos encontrar o nosso propósito. Você não é um acaso, você não simplesmente nasceu por nascer. Tem pessoas, né, que muitas vezes, poxa, eu nasci mediante uma situação muito difícil, eu nasci dentro de uma família muito complicada, mas eu quero dizer uma coisa para você, ouça com entendimento, ouça. Deus te trouxe ao mundo com um propósito. Você não caiu de paraquedas, não, você é especial. Você é especial. Então busca o propósito. Mas, queridos, muitas vezes nós buscamos o propósito da forma errada em nós mesmos. Ou buscamos o nosso propósito, né, fazendo algumas coisas, ou trabalhando, ou estudando. Claro, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Mas o seu propósito você só vai encontrar quando você encontrar com o seu Criador. Porque Ele sabe o propósito a qual você veio ao mundo. Então você tem que buscar no Senhor. Senhor, qual é o propósito? O que tu tens para a minha vida? Fala comigo. Eu quero dizer uma coisa a você. Deus, Ele fala. O Espírito Santo de Deus, Ele fala todo o tempo. E quantas vezes nós estamos dentro de um propósito errado, fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer, trabalhando numa área que não deveríamos trabalhar. Eu conheço um rapaz que ele trabalhou num ofício muitos anos, praticamente quase que a vida inteira. E um dia ele falou assim, eu vou abrir mão, vou fazer uma outra coisa. Queridos, ele foi muito bem sucedido quando ele começou a ter um outro ofício, ter uma outra profissão. Então, queridos, às vezes nós estamos no propósito errado. Por quê? Porque nós não perguntamos ao nosso Criador, Senhor, qual é o propósito que tu tens para a minha vida? E você pode ter certeza de uma coisa, que quando você encontra esse propósito, quando você descobre o que Deus tem para a sua vida, queridos, você vai ter uma vida abundante. Você tem uma vida abençoada, você tem uma vida em paz, você tem uma vida alegre. Seja um filho de Deus. E como bom filho, você vai buscar ter as características do pai. Eu fico muito observando meu filho, a minha filha, eles geralmente sempre falam algo que eu falo ou faz algo que eu faço. Queridos, é assim, quando nós temos a característica do nosso pai, nós reproduzimos. Hoje eu estava na frente do espelho me arrumando, e olhando para mim, eu lembrei do meu pai. Porque nós, praticamos alguma coisa, fazemos alguma coisa que o nosso pai também fazia. Então, queridos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser filho e não criatura. Mas nós só alcançaremos essa condição de filho de Deus quando reconhecermos a nossa paternidade. Em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Queridos, você não é filho de Deus por ser simples, eu nasci, sou filho de Deus. Não. A Bíblia fala que Deus criou todo ser humano, Deus criou todos os animais, Deus criou as árvores, mas filho é quando nós reconhecemos a nossa paternidade, reconhecemos o nosso DNA. Querido, você precisa reconhecer que você é filho de Deus, e quando nós reconhecemos que somos filhos, quando nós nos sentimos filhos de Deus, nós também fazemos parte da sua herança, nós também somos abençoados. E por fim, pratique a verdadeira religião. Pastor, peraí, pratique a verdadeira religião? Sim, pratique a verdadeira religião. Em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta, visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guarda-te incontaminado do mundo. Queridos, fala sobre visitar órfãos e viúvas. Queridos, é ajudar o nosso próximo. Farinha pouca? Por que não buscarmos recursos para aumentar essa farinha e podermos compartilhar com aquele que também precisa, aquele também que tem necessidade, aquele que também tem fome? Por que não? Essa é a verdadeira religião. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fala aqui que também é nós nos guardarmos incontaminados, não nos contaminarmos com o mundo. Contaminar com o mundo, queridos, é guardarmos os princípios de Deus e andarmos nele. Vou dizer uma coisa para você, não é fácil, mas é possível. Vai errar? Sim,
somos pecadores, erramos, falhamos, mas não é impossível. Você consegue. Se você crer, nós temos hoje um amigo chamado Espírito Santo de Deus que nos dá força. Ele nos capacita a andar em vitória, a nos desviarmos do mal. Antes de tomarmos uma atitude, Ele sempre nos avisa, Ele fala ao nosso coração, não faz, não vá por esse caminho. E quando nós temos essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai ser abundante, vai ser melhor. E aí você vai ter condições de mudar um pouquinho esse provérbio que nós iniciamos falando aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você vai ter condições de mudar. E aí você vai poder falar assim, farinha pouca, vou buscar mais recursos. Vou perguntar a alguém, vou buscar ajuda para aumentar essa farinha para que eu possa compartilhar com meu amigo, com meu irmão. Vou ajudar. Mude o seu coração, queridos. Mude o seu coração, mude a sua vida. Chega de somente levar vantagem. Pessoas falam, eu sou brasileiro, eu levo vantagem. Queridos, até onde que isso é saudável? Até onde isso é bom? Somente levar vantagem. Você leva vantagem, o outro perde. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Né? Enquanto você se alegra, o outro chora. Queridos, não. Não, Deus não nos trouxe para isso, não. Deus nos trouxe para abençoar, para ser canal de bênção para aqueles que precisam. Eu vou estar chamando o intervalo e depois do intervalo eu vou estar orando por você. E você que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, vou estar lendo. Você que também quer interagir conosco através do Facebook, mande sua mensagem. Eu também estarei lendo aqui, tá bom? Então, não saia daí. Já volto para estar orando pela sua vida. Até já. Estamos de volta ao programa Pão da Vida. Queridos, estou aqui vendo aqui no WhatsApp, tem aqui alguns pedidos de oração. Milena, que está pedindo oração por todos os funcionários, onde ela trabalha. Vamos estar orando por todos os funcionários. A oração aqui também, uma pessoa me pediu oração pelos seus filhos e o seu casamento. Está comentando que nunca deu certo o casamento. Queridos, sabe por que o casamento não dá certo? Porque é casamento a dois. Chama Jesus para entrar no seu casamento e vai ser tudo diferente. Casamento tem que ser a três. O casal mais o Espírito Santo de Deus. Vamos estar orando aqui também por Luiz Alberto, que se encontra preso. As cadeias, elas não nos prendem. Portas, muralhas não nos prendem. Quando nós temos Cristo Jesus, nós temos liberdade aonde nós estivermos. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele cantava e as cadeias caíram. Então, queridos, louve a Deus, glorifique ao Senhor, que Deus vai mudar a condição a qual você se encontra. Oração pela Leila, oração também por Walter, oração pelo menino Enzo, oração também por João Marcos, que está com tumor no fígado, oração pela Lídia e familiares e colegas de trabalho, oração pela Marli Barros, pedido de oração também pelo Anderson, que teve um AVC, oração por Eide, que está internado, e oração por Gabriel Ribeiro. Queridos, nós vamos estar orando. Entenda, nosso Deus é Deus de milagre. Eu sei que talvez o momento que você passa não é um momento agradável, um momento talvez que você está passando um momento de luto, de tristeza, de aflição, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Basta uma palavra dEle para Ele mudar a sua história. Então feche seus olhos, eu quero estar orando por você. Senhor Deus amado e querido Pai, nesse momento, Deus, nós nos achegamos diante do Senhor, o Deus Criador do céu e da terra,
aquele que nos formou, aquele que tem um propósito em nossas vidas. E eu quero estar orando, ó Deus, por cada vida, por cada pessoa que eu mencionei o nome dela aqui nesse dia. Pai, em nome de Jesus, vá de encontro à sua necessidade. Restaura os relacionamentos. Restaura, Deus, a comunhão dentro dos lares. Senhor Deus, alcança os presídios, ó Deus, aquelas pessoas que estão nos assistindo nos presídios nesse momento. Senhor Deus, não são cadeias, não são paredes que nos aprisionam, não. O que nos aprisiona, Deus, é um coração que muitas vezes ainda não foi rendido ao Senhor. Então, Pai, que essas pessoas se rendam a Ti, Pai. Porque eu tenho certeza, Deus, que quando isso acontece, milagres acontecem, cadeias se rompem. Eu oro, Deus, por todas aquelas pessoas enfermas. Pai, visita cada uma nesse momento. Faz o milagre da cura. Restaura, Deus. Restaura, Deus, as finanças dos Teus filhos. Abra portas de emprego. Deus, abençoa, Deus, para que aquelas pessoas que estão, Deus, com causas na justiça, Deus, venham ser abençoadas. Toca, Deus, dos advogados, juízes, promotores, ó Deus, quem quer que for, ó Deus, para que essas causas, ó Deus, venham ser resolvidas. Pai, faça um milagre na vida dessas pessoas. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, continue nos abençoando. Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, estarmos sendo canal de Deus na vida das pessoas. Atalaias, multiplicadores de bênçãos na vida de todos aqueles que precisam. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, seja abençoado. Você que tem nos assistido aí pelo YouTube, pelo Instagram, dá um joinha. Vai lá, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas, né? Fale para elas, né? Ó, assista lá o programa Pão da Vida. Deus tem uma palavra direcionada ao seu coração. E dê o seu testemunho, né? Eu sei que você precisa ser abençoado, mas você que tem sido abençoado, que nós temos essa tendência, né? Quando somos abençoados, esquecemos. Não, dê o seu testemunho e fale o que Deus tem feito na sua vida. Mande uma mensagem, coloque lá no Facebook, coloque lá, né, no YouTube, falar, Deus me abençoou dessa forma, tá bom? Que Deus abençoe, uma excelente semana para você, um grande abraço para você que tem nos assistindo, a Igreja Metodista Internacional do Retiro, onde eu sou pastor, um grande abraço a todos vocês, um abraço aí, né, a pastora Geralda, minha mãe que está nos assistindo, né, a tia Zezé, sempre nos assistindo, Tio Toninho, um grande abraço, tá? Um grande abraço, Josi, todos aqueles que estão nos assistindo, que Deus abençoe, um excelente dia e que Deus possa manifestar o poder dele sobre a sua vida. Um beijo no coração. Até o próximo programa. TVC, 20 anos com você. Convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo